Esse vídeo aqui é muito importante porque tem uma novidade para vocês. Fica aqui com a gente, vamos trocar uma ideia. A Leila vai para a Europa e o Vitor Roque pode voltar em tempo recorde sem desfalcar o Palmeiras. Tem também aí o Palmeiras definindo o preço para negociar o Flaco Lopes, que vai receber muita proposta, sondagem do exterior. Já está recebendo sondagem, né? Mas a ideia é para a janela de inverno, aí a janela do fim de ano. Tem também o Flaco Lopes, ele que saiu irritado do jogo contra o Santos, a gente vai entender aqui o porquê, e a estratégia do Palmeiras para barrar o Flamengo, para diminuir a moral do Flamengo nessa reta final do Brasileirão, e consequentemente isso pode servir para a Libertadores. E o Verdão também batendo recorde aí frente aos europeus, uma informação importante que a gente vai trazer para vocês que ajuda a levantar ainda mais o trabalho do Palmeiras. E o Verdão que pode ter muitos desfalques nas próximas rodadas. Vamos também atualizar você com essas informações. E tem uma novidade incrível para você. Então fica comigo nesse vídeo que vem muita coisa. É caminhão de informação mesmo. Então fica ligado com a gente. Você que já nos conhece, por gentileza, deixa o like. Você que chegou nesse vídeo, não sabe quem eu sou, não sabe quem esse cara do meu lado é. Muito prazer, eu sou Bruno Ramos. Esse é o meu amigo Arlan Dias e todo santo dia tem vídeo sobre futebol, Palmeiras, falando de uma maneira leve, né, com muito entretenimento, informação. E é assim que o futebol tem que ser, sempre na resenha, né, meus amigos? Vamos lá para a primeira informação aqui, ó. Palmeiras pode ter 7 desfalques por convocação e o Abel até se queixou, né? O Abel falou sobre isso, ele comemorou a vitória contra o Santos na coletiva e ele também ficou chateado com a possibilidade iminente do Palmeiras perder os seus principais titulares, que tem um clássico marcado agora para o jogo do dia 15, mas na Vila Belmiro. Inclusive o próprio Abel já sabe que ele não vai ter 2 atacantes titulares. O Palmeiras vai muito desfalcado contra o Santos no dia 15. Vitor Roque e Flaco Lopes, eles foram convocados para suas seleções, né, brasileira e argentina, respectivamente, e o Abel, ele até comentou, ele falou que ele entende, vocês já viram, né, a coletiva, em que ele disse que ele entende, mas não parece justo, só contextualizando aqui para vocês, e que tem muitas maneiras de você fazer esse tipo de convocação, mas não acha justo, porque é até para jogar amistoso, né, você vai tirar jogadores no momento decisivo, no momento que o clube precisa mais desses jogadores, você vai tirar ele para jogar amistoso, né? E é provável que o Palmeiras enfrente o Santos sem 7 jogadores. 7 jogadores. Além do Vitor Roque e do Flaco Lopes, quem deve desfalcar o Palmeiras é o Piquerez, o Emiliano Martinez, o Facundo Torres, o Gustavo Gomes e o Sousa. Vai ser aí a repetição do que aconteceu contra o Juventude, cerca de um mês atrás, quando o Palmeiras jogou esfacelado e ainda assim o Palmeiras conseguiu ganhar de 4-1. Não existe, inclusive, nenhuma garantia do Palmeiras pedir a liberação desses jogadores. O próprio Abel falou, né? Comentou que o Palmeiras não faz isso, que o Palmeiras respeita muito a convocação dos países. Então o Palmeiras não considera essa possibilidade, não vai fazer esse tipo de coisa que o Flamengo fez, né? E inclusive ele considerou, falou até da vitória do Santos, né? Disse que considerou justo, mas ressaltou a preocupação, porque, Orla, 7 convocação é outro time, né, cara? Você tem outro time pra você jogar. O lado bom é que a gente eu quase cometi um agente tivemos, hein? O lado bom é que a gente teve aí algumas oportunidades de entrosar esse time alternativo, né? O time mexido em jogos teoricamente mais fáceis, foi contra o Juventude, contra o Bragantino e tal. Mas, infelizmente, a data FIFA ela vem no pior momento possível agora, e ao mesmo tempo que é amistoso, né, a gente olhando de fora é complicado, mas para a seleção em si é importante por esse lance dos últimos testes, né? Depois dessa aqui só tem mais uma convocação, mas óbvio que a gente, o Abel e a gente, com toda a razão, olha para o lado do clube, né? O clube vai perder jogador importante nessa reta final aí. Tiveram algumas datas, que a gente não sabe como funciona tantos bastidores, né? Mas o Palmeiras pediu para adiantar esse jogo contra o Santos, já que volta do Mundial, para poder descansar, né? Eu não sei o quanto seria melhor ter jogado ali cansado ou agora, né? E a gente não sabe, mas se pediu para adiantar é porque eu acho que o time identificou que realmente seria um cansaço que atrapalharia. E tiveram as datas da Copa do Brasil, que aí eu acho que é mais responsabilidade da CBF, né? Que a gente ficou algumas semanas aí sem jogar e não aproveitou essas datas também. Então, meio que um misto de coisas. Vamos ver se ano que vem melhora, né? Com o novo calendário, tem Copa do Mundo, né? Não sei como que vai ser. Então vai ser igual esse ano. Teve o Mundial de Clubes, ano que vem a Copa do Mundo, mas daí para todo mundo, né? Então vamos ver se melhora, mas esse ano aqui tá sofrido, essa reta final. Muita gente falou que o Flamengo, por exemplo, perdeu reservas. Na verdade, por
Flamengo tá tão com problema de questão física que acabou perdendo titular, porque o Alexandre tá jogando e o Danilo tá tendo que jogar também, porque o Flamengo tá com problema de zaga, né? Então, por fim, os dois times estão sendo prejudicados nessa data FIFA. O problema é que o Palmeiras já foi prejudicado na outra, e na outra o Flamengo conseguiu a liberação de outros jogadores. E aí o Abel deu assim direitinha ontem, né? Pra não deixar passar também. Vamos ver se a seleção uruguaia vai ter bom senso ou não. Eu acredito que não, mas se for, vai a Arrascaeta, né? O Arrascaeta também vai e eles perdem muito com essas convocações. Eles têm meio time lá também, Uruguai, Varela, tem muitos caras lá que vão ser convocados. E vamos falar agora também aqui do Palmeiras batendo um recorde. O Palmeiras ele bateu o Arsenal e ele arrecadou mais de 3 bilhões em vendas nos últimos 10 anos, que é um patamar inédito no cenário internacional. E é um levantamento sobre o mercado de transferências da última década, e o Palmeiras é o clube brasileiro entre os 50 maiores vendedores do futebol mundial e arrecadou 3,1 bilhão desde 2015 e 2016, né, a temporada 15 e 16. Esse montante, ele supera muitos clubes europeus grandes, né, grandes potências europeias. Inclusive o atual líder da Premier League, que é o Arsenal, que arrecadou 2,9 bilhões de reais no mesmo período. E esse resultado, ele é fruto de uma estratégia muito bem consolidada do Palmeiras nas categorias de base, que foram aí as estruturas montadas, né, começou lá no período Paulo Nobre, João Paulo Sampaio, então essa formação ela começou aí, e aí você tem nomes como Endrick, Estevão, Gabriel Jesus, Vitor Reis, Luiz Guilherme, todos esses jogadores que eles brilham, né, nas suas passagens pelos profissionais, da base e no profissional, e eles acabam movimentando muita grana. Tem jogador que muitas vezes você não vê nem pisar no Palmeiras, o cara já foi embora. E entre essas principais transações aí tem a venda do Gabriel Jesus, 32 milhões de euros, né? A gente não tem noção, né, do que eram 32 milhões de euros hoje e o que eram 32 milhões em 2016, 121 milhões de reais. E 5 anos e meio depois, teve uma transação que rendeu aí mais 20 milhões nos cofres do Palmeiras, que foi quando o Gabriel Jesus saiu do City, que foi para o Arsenal. Tem a venda do Endrick para o Real Madrid também, que foi 199 milhões de reais, né? Que é uma negociação que teve um custo inicial de 199 milhões de reais, que pode chegar até 60 milhões de euros, dependendo do cumprimento de metas. Aí teve o Estevão, né? O Estevão que foi bizarro, que pode chegar, né? Pode alcançar 368 milhões de reais. E tem outro também marcante que foi o Vitor Reis, negociado por 37 milhões de euros com o City, 232 milhões de reais. E, cara, se tornou a maior venda da história envolvendo o zagueiro brasileiro, que superou o Beraldo, quase dobrou a venda do Beraldo, né? Que foi 20 milhões para o PSG. Então aqui, ó, você tem os clubes que mais faturam no mundo desde a temporada 2015-2016. O Chelsea, que é o primeiro, 1,78 bilhões de euros. Benfica, 1,4. Juventus, 1,28. Mônaco, 1,28. Borussia, 1,15. Barcelona, 1,12. Atlético de Madrid, 1,09. O Ajax da Holanda. Manchester City, com 9,93 milhões de euros. Atalanta com 9, Atalanta não tinha esse conhecimento. Aí depois, em 11º, você tem o Palmeiras com 4,97 e o Arsenal, aqui estou falando em euros, tá? 4,97 milhões de euros e o Arsenal com 4,95 milhões de euros. Enfim, só prova que, né, é o básico que todo mundo fala. Quanto o futebol brasileiro tá nessa, não sei se existe essa palavra, mas eu ia falar binaridade, mas vamos falar discussão binária. Tá nessa discussão binária de falar que é só patrocínio, é só injeção de grana, é igual o Crespo. Você viu o Crespo na entrevista? Não adianta competir se não tem dinheiro, mas não adianta nada se o seu clube, ele é uma garrafa furada, né? Do mesmo jeito que entra grana, sai, justamente por causa de dívida, por causa de má administração. Os caras acham que é só dinheiro, né? O Palmeiras, ele arruma a fundação, ele arruma muito bem a sua fundação, tem a vaca leiteira, né, que é a base do Palmeiras, e você potencializa todos os outros recursos, né, patrocínio, boas gestões, títulos, etc, né? A gente tem muito bons exemplos aqui dos rivais. O Corinthians, eu já cansei de falar isso aqui, o Corinthians sempre arrecadou bem, e arrecada ainda hoje, tá? O Corinthians, às vezes, chega muito perto do Palmeiras, às vezes sem conquistar título, às vezes, né, sem disputar partidas decisivas, os caras arrecadam bem. Para onde vai esse dinheiro? É igual, já cai no débito automático ali, né? Você passa, já recebe o Pix, você nem vê. Então tem esse exemplo bom aqui. E o exemplo da base, eu acho que ontem ficou muito bem ilustrado. O Santos tinha 2 jogadores muito bons da base ontem,
que é o Robinho Júnior, e o lateral esquerdo deles, o Souza lá, é muito bom também, o menino apoia bem pra caramba, só que num time todo esfacelado, né, mano? Os caras, eles não vão conseguir mostrar muito o que eles sabem no time daquele lá. Aí a gente tem o Alan, que nem era grande destaque na base, que é até meio parecido com o Danilo, né? Nem era um cara que você esperava muito, mas quando começa a ser um profissional, tá jogando muito. É um cara que talvez se venderia por X valor, e agora por esses desempenhos dele, ele vai ser vendido por muito mais. Quando for, espero que nem seja, inclusive, então já. Mas se for, ele já vai ser vendido por um valor absurdo, porque ele tem um time muito bom, então ele entra, ele tem a liberdade. Eu vi muita gente falando, pô, o que falta para ele ser titular? Eu fiquei pensando, talvez nem precise ser titular. Talvez seja muito bom quando ele entra num jogo como esse, com o adversário cansado, e ninguém consegue. Ontem ele fez o que ele quis, né? Ele finalizou 2 vezes muito parecido, cortando para dentro. Teve cruzamento também, quase gol e tal. Então, assim, ele junto com o Veiga, ele mudaram o jogo ontem também. Então, fica muito bem ilustrado, né? O Santos que tem a base boa, mas não consegue projetar os meninos do profissional porque o time está destruído. E o Palmeiras que tem uma base aí que até poucos anos atrás nem existia, né? Hoje para mim, a melhor do país em estrutura, em tudo. E consegue lançar os meninos sem preocupação. Tudo bem que eu já até critiquei aqui que a gente teve o Henrique, depois o Estevão, não dá para você depender só dos meninos. E hoje a gente não depende, né? Hoje a gente depende dos caras mais experientes e os meninos entram já sem preocupação, só jogando a bola deles, e aí não tem como. Aí o Alan, se em algum momento ele seria vendido, sei lá, por 150 milhões, hoje para mim é já papo de 300, quase 400 pelo que ele tá fazendo. Exatamente. Ó, vou lançar uma polêmica aqui, inclusive. Eu vi um comentário hoje na internet, queria saber a sua opinião e dos que nos ouvem aqui, nos ouvem e nos assistem. Falaram aqui que o Alan já é maior que o Estevão no Palmeiras. Olha, correto ou não? eu juro que eu tava pensando isso ontem, mano, mas nem de maior que assim, o Estevão, acho que ele é mais talentoso, mais completo. Mas eu acho que o Alan tá sendo mais efetivo, né? O Alan tá conseguindo ter mais, eu nem sei como falar, tá sendo mais agudo nas jogadas, né? Dificilmente uma jogada dele não termina ali na área com uma finalização, com uma assistência. E o Estevão, ele tava naquele lance de depender muito dele. Aí também passa um pouquinho pela questão da reformulação, né? Que ele pegou o time em reformulação, então jogava a bola nele e via no que dava. Hoje o Alan entra mais leve. Então, assim, eu acho o Estevão mais talentoso, mas talvez a gente olhe realmente, especialmente se a gente ganhar um dos títulos, ou os dois, o Alan vai ter uma parcela muito grande, né? Que ele entra muito bem nos jogos do Brasileirão e tem o jogo contra a LDU também, que ele destruiu, então ele vai ficar muito marcado, né? E não adianta, taça faz total diferença, né? Total. O Hendrick teve uma passagem absurda tecnicamente, mas o que conta muito também é aquele Brasileirão que ele levou nas costas. Eu sei que, cara, o pessoal fala não comparem, mas essa discussão, infelizmente, ela existe, né? O pessoal tá falando de futebol, a comparação, ela existe. Vocês acham realmente na que... mesma posição, pô, tem comparação. pô, exatamente. Vocês acham que existe, ou melhor, você acha que o Alan já superou o Estevão no Palmeiras, pessoal? Deixa aí, por gentileza, pra gente discutir nos comentários. E vamos falar aqui também de um ponto muito importante, que é a estratégia do Palmeiras para matar o Brasileirão, para já deixar o Brasileirão encaminhado e chegar com a moral lá em cima na final da Libertadores, para chegar em Lima gigante. Não é só a tabela que interessa para o Palmeiras agora. A liderança de 3 pontos sobre o Flamengo, né, com o Palmeiras que tem 2 vitórias a mais e 7 rodadas pela frente, é uma munição hoje que o Palmeiras pode usar para o fim do mês, quando o Palmeiras decide a Libertadores lá em Lima. O que se diz nos bastidores é que o Abel enxerga o brasileiro como uma engrenagem, né, como uma parte do roteiro para a final da Libertadores. O que se espera aqui? Chegar o dia 29, com a vantagem do Campeonato Brasileiro, pode deixar o ambiente do Palmeiras mais leve, a moral lá em cima e a pressão dividida com o Flamengo. Então, quem tropeçar antes da decisão chega pesado em Lima, né? Consegue carregar esse peso do tropeço e leva isso para Lima. A ideia no Palmeiras é transformar aí cada rodada como se realmente fosse uma final. Vocês viram ontem como o Palmeiras está encarando o Campeonato Brasileiro. A vibração do Abel, a vibração da torcida, isso é muito importante. Parece que a torcida do Palmeiras entendeu, né? Entendeu o momento. Ontem o Allianz Parque
era rodada de Brasileirão, tava lá, eu vi que parecia uma rodada de Libertadores, a gente teve um pouco daquele clima contra a LDU, então a torcida do Palmeiras, ela parece que entendeu o peso, e isso é muito interessante pro time, e o caminho do Palmeiras até a final, ele não é muito confortável, tá? Não é muito confortável. Você vai ter o Mirassol agora, fora de casa, depois vai ter o Santos também fora de casa, e depois uma sequência, né, no Allianz contra o Vitória e o Fluminense, e depois o Palmeiras viaja para enfrentar o Grêmio. São jogos de níveis aí bem diferentes, né? Mas aqui qual que é a grande questão? O Palmeiras sustentar a vantagem e o ritmo de líder para chegar lá em Lima, no Peru, com uma moral muito grande, e com o Flamengo muito pressionado. O Flamengo já vai pressionado por causa que para eles é tratado como uma revanche, né? E chegaria ainda mais pressionado por causa da questão Brasileirão. Me parece que seja muito, como posso dizer, coesa e que faz muito sentido, né? Quando teve a mudança aí da tabela, né? Eu trouxe a informação aqui, daí a gente até conversou um pouco, eu vi muito comentário, muita gente falando que era negativa, e eu falar, pô, eu entendo todo mundo que fala negativo, mas essa questão aí que você acabou de falar, dessa sequência, você tem 2 jogos fora, se não tivesse mudado, a gente teria 3 jogos fora e um em casa. Agora fica mais equilibrado esse fator. Ó, eu entendo quando falam que vai jogar o Atlético Mineiro de ressaca pro Flamengo, né? Depois da final do Sul-Americano, isso eu entendo, mas esse lance da gente, especialmente essa rodada contra o Vitória em casa, é a rodada onde o Flamengo pega o Fluminense. O Fluminense é clássico, clássico não tem jeito, por mais que, óbvio, o Flamengo hoje tem condições de ganhar do Fluminense e tal, mas é clássico que as coisas se igualam, a gente sabe muito bem, né? Até ontem mesmo, o jogo que o Palmeiras estava dominando, a gente toma um gol, ainda bem que estava impedido, que se aquele gol é validado, o Santos se fecha tudo e esquece, né? Ia ficar muito complicado. Então, o clássico é muito difícil, e essas próximas rodadas aí do Palmeiras, elas são essenciais, e essa, especialmente essa do Vitória, e depois do Fluminense, o Fluminense está com um desempenho muito ruim fora de casa, né? Até eu tava vendo, teve um torcedor falando, pô, a gente pega o Flamengo em casa e o Palmeiras fora. O campeonato inteiro a gente ganhou em casa e perdeu fora. Só faltava a gente fazer o contrário agora, ajudar o rival, né? Então o normal do Fluminense é dificultar para o Flamengo e não dificultar muito para a gente. Óbvio, já é difícil de qualquer jeito, né? Brasileirão é complicado. Mas, cara, eu acho que essa sequência é essencial realmente a gente chegar na frente na Libertadores, os caras precisando de uma revanche, fora já os problemas que eles estão tendo de lesão. Teve flamenguista falando que tá lembrando muito 2021, e eu espero que esses caras estejam certos, porque em 2021 vocês vão lembrar que o Flamengo também teve muito cara que chegou longe do 100% porque teve lesão muito perto ali, né? Muito perto da final, se recuperou, jogou. O próprio Bruno Henrique jogou ali meio que se recuperando. Acho que até a Arrascaeta teve muita lesão aquele ano. Então tem algumas semelhanças aí de 2021 e a diferença agora é estar disputando o brasileiro direto com os caras também. Então chegar na frente joga uma pressão absurda para eles. E aí você imagina, né? Lá em Lima, se a gente tem a sorte, a benção de abrir o placar de novo, igual foi em 21, né? Abrir cedo, aí deixa a parte mental dos caras, fica complicado demais. Exatamente. E lembrando, né, a média de idade do time do Flamengo ela é mais puxada para cima que a do Palmeiras, tanto que você pode ver os caras lesionando aí, os caras sentindo essa reta de final de temporada. E os caras falando do Santos, né? Eu acho que o Santos cai, hein? Tá falando do Santos, o Santos que vai decidir o campeonato agora, o Santos que deve cair, ó. Vai jogar contra o Flamengo agora, depois pega o Palmeiras fora, Mirassol, Internacional fora, pega o Mirassol em casa, né? Depois Sport, Juventude, Cruzeiro, sei não, hein? Não sei não se cai, hein? O detalhe é os caras falando, né, que o Santos deu um azar, tipo assim, o Santos pega o Naruto com a 9 caudas, pega o Goku, joga em casa com o Goku Super Saiyajin 3, né? Depois pega o Toy Story no quarto do Andy, o Yu-Gi-Oh! Com o Dragão Branco e o Exótico, aniversário do Santos. Eu tô vendo esse vídeo, os caras falando isso demais, cara. O próprio Inter, por exemplo, o Inter até então era um jogo meio aleatório, assim, agora o Inter também tá ali, é um confronto direto, né? A situação do Santos é complicada, velho. E ontem, né, esboçaram alguma coisa, por ser clássico e tal, ali, você vê o Zé Rafael tava jogando muito, inclusive, ontem, né, no meio campo ali, mas assim, se não é o Brasão, e eu vi que teve Santista com coragem de reclamar do Brasão ainda nos gols, hein? Mano, se não é o Brasão, ontem eram 5, 6, assim, não seria exagero, né, pelas chances claras que o Palmeiras teve. Então, eu olhando o jogo de ontem, assim, eu vi o Sormani falando, cara, que o certo é o Flamengo não golear o Santos,
Porque se o Flamengo golear o Santos, vai acabar com a moral do Santos e o Santos perde pro Palmeiras na Vila porque vai desanimado. E eu falei, cara, é tão besta esse raciocínio que faz sentido. Porque, de fato, se o Flamengo mete uns 5, 6 no Santos, imagina a moral que os caras vai pro jogo do Palmeiras. Foi todo o Flamengo que ganha só de 2-0 do Santos para ir com alguma esperança pro jogo contra o Palmeiras, né? Mas o Santos, ele tipo, aquele meme do Gaguinho, né? Você que vai pagar agora, porque o Santos tá no caminho de todo mundo. Quem tá brigando pelo título agora, quem tá brigando para não ser rebaixado também, sobrou pros caras, velho. Exatamente, enfim, o Santos vai empatar lá, você vai ver, com o gol do Ney ainda, que vai jogar, se não é sintético ele joga, né? Até o Hamilton... Oi? O Santos ganhou do Flamengo, né? Não sei como até hoje, no primeiro turno, quem sabe o empate. Então, até o Hamilton joga no sintético, o Neymar ontem não foi jogar, né? Mas enfim, vamos ver aí, o Neymar que deve jogar contra o Flamengo e eu espero que tenha gol do Neymar. Eu vou usar aquela faixinha assim, ó, 100% Neymar contra o Flamengo. Vai ver, os caras vão ganhar. Ouve o que eu tô te falando. E vamos falar aqui, ó, de Flaco Lopes, o Palmeiras que definiu o preço para negociar o Flaco Lopes. A gente vai passar tudo aqui para vocês, né? Todas as informações que a gente tem a respeito disso. O Palmeiras definiu o preço para negociar o Flaco. Mas, antes de tudo, uma novidade, um recado muito importante para você que quer ir para a final da Libertadores, cara. Sim, você pode ir para a final da Libertadores ao seu jeito, ao seu modo ali, com a nossa nova parceria. Eu estou falando da agência oficial da Comebol. Sim, nós fechamos uma parceria com a agência de viagens oficial da Comebol, a Absolute Sport. Você quer ver o Verdão na final da Libertadores em Lima? Então se prepara. É só pela Absolute Sport, a única autorizada pela Comebol a vender pacotes oficiais com ingresso legítimo da Comebol, os melhores hotéis, opções de voo, traslado e de volta do hotel para o estádio, e você ainda tem suporte in loco ali na viagem. Então, é uma viagem oficial com o selo da Comebol e uma experiência premium aí do começo ao fim. Só em 2024, por exemplo, a Absolute Sport ela levou mais de 27 mil torcedores a jogos da Comebol e agora chegou a sua vez, a nossa vez, porque eu também vou lá com a Absolute Sport para Lima. Então chegou a nossa vez de viver a glória eterna de perto. Tem um QR Code na tua tela, escaneia esse QR Code, vai dar uma olhadinha nos pacotes, vê se é interessante para você, personaliza ali do jeito que você quer. Às vezes você quer só ingresso, às vezes você quer um voo num dia diferente, você quer um hotel, você não precisa de hotel, se você quer só voo e ingresso. Personaliza de acordo com a sua necessidade, tá? Tem o QR Code e o link fixado nos comentários. Você consegue ir aí das duas maneiras que ficar mais fácil para você. Cara, vai lá, faz o orçamento não tem custo, você pode entender se é o seu momento, se você quer viver isso aí. De qualquer maneira, se você for, a gente se vê lá. E esses pacotes são limitados e o preço pode variar a qualquer momento, porque a gente está se tratando aqui de uma final, né? De uma final, ela já costuma ser mais cara e cada vez que vai ficando mais perto, os preços eles costumam subir. E tem a malha aérea, né? Tem todas essas questões aí. Quem deixar para depois aí, provavelmente não vai conseguir. Fechado, meus amigos? Então chega mais, ó, QR Code na tela e link fixado nos comentários. Absolute Sport, a agência oficial de viagens da Comebol, te leva para Lima. E você vai, hein? Vamos junto? Ó, vamos falar aqui de Palmeiras definindo o preço para negociar o Flaco Lopes, ele que tem sondagem do exterior. E o Palmeiras já, de antemão, aqui informação do Felipe Silva, tá? Do Felipe Silva da ESPN. O Palmeiras definiu 40 milhões de euros. 40 milhões de euros ou 246 milhões de reais. Pelo menos isso é o que o Palmeiras quer. Por menos que 40 milhões de euros, o Palmeiras nem abre conversa. O Palmeiras nem começa a conversar. Ele tem recebido muitas sondagens, conforme a gente disse para vocês aqui, de centros europeus, e as propostas e as conversas, elas podem ser iniciadas a partir de janeiro. A ideia do Palmeiras é manter o Flaco Lopes, assim como planeja com o Vitor Roque, manter a sua principal dupla para o ano que vem. E o Palmeiras entende que o Flaco Lopes ele não deve sair por causa do mesmo motivo do Vitor Roque, Copa do Mundo. Em julho já começa a ficar mais difícil. Se ele garantir a sua convocação, em julho já começa a ficar mais difícil segurar, dependendo do que chega. Não sei se o quanto pesa a vontade do jogador nisso, mas agora em janeiro o Palmeiras pode conseguir segurar bem o Flaco Lopes, muito por causa de Copa do Mundo, mas no meio do ano já fica difícil. O valor estipulado aí
pela diretoria do Palmeiras, ele só pode ser pago hoje pelos tubarões do futebol europeu, só pode ser pago pelos grandes do futebol europeu. Um Chelsea, um Arsenal, um Manchester United, um Barcelona, por que não? Então, você tem só os grandes que poderiam levar o Flaco Lopes. E para atrair o interesse dessas equipes, o Flaco, ele precisa estar sempre performando em altíssimo nível, que é o que vem acontecendo nesse ano, né? E o fato de ter um passaporte europeu é um diferencial. O Flaco Lopes, ele tem 23 gols em 56 jogos pelo Palmeiras, é uma média muito boa, e ele virou uma peça fundamental do time do Abel, porque ele começou a definir jogo grande, o que tanto se falava dele, né? Ele finalmente assume em alguns jogos como protagonista, no caso do River Plate, né? Muitos jogos aí ele coloca a bola embaixo do braço, mas esse é o valor, 40 milhões de euros, 246 milhões de reais, é o que o Palmeiras topa negociar Flaco Lopes. E aí, bom valor, né? É bom valor. Eu falei que eu considero o Flaco quase que um jogador de base pelo trabalho do Palmeiras, né? De formação dele mesmo. E é um valor, especialmente pela idade, bem acima do que a gente está acostumado. Eu espero de fato que ele fique muito tempo ainda. Agora, assim, eu imagino na hora que o Scaloni acertar a Argentina com ele, o Julián Álvares e o Messi encostando nos dois, vai dar uma treta, que eu não quero nem trombar esses caras na Copa do Mundo, viu? Porque o que ele tá jogando, o que ele tá funcionando aí, junto com o Vitor Roque, acompanhando, o passe que ele dá ontem, assim, é absurdo, né, por cima ali. E eu vi até o pessoal comentando a questão da questão física, né? Porque ele já era muito bom tecnicamente, né? Desde que ele chegou, ele já era bom tecnicamente, só que, mano, ele não tinha física, não conseguia vencer os duelos. Ontem, né, contra o Santos, o pessoal tava até brincando que ele tá driblando todo mundo ali, pô, dando chapéu, dando caneta e tal, mas você vai ver a maioria dos lances que ele realmente deu um drible ali, mas antes ele primeiro ganha a bola com força física e tal, e isso passa muito pela formação do Palmeiras em cima dele. Então, o Palmeiras tem que pegar tudo que gastou com ele, e eu não tô falando nem financeiro, né? O tempo gasto mesmo, né? A dedicação gasta dos profissionais ali. Tem que pegar tudo isso e jogar nesse valor aí, porque se for vender, você vai perder muito esportivamente. Só que daí, se você vende por um valor desse, você consegue também ir no mercado tranquilo, né? Porque o Palmeiras já fez uma janela absurda, 2 janelas absurdas agora, e se em algum momento esses caras saírem por valor assim, o Palmeiras consegue, espero eu, né? Pelo menos dados as últimas janelas, que o Palmeiras não perca um Flaco Lopes e chegue em um cara aleatório, né? Que precise fazer o mesmo processo. Se perder o Flaco Lopes hoje, tem que chegar um cara tão pronto quanto ele, né? Uhum. Caso do Vitor Roque, né? É um caso que ninguém aqui reclamou, né? Tem que ser algo nesse nível. E até esclarecendo para vocês a questão do Flaco. Comentei que o Flaco ele saiu irritado ontem do jogo, mas apesar dos pesares, a atuação dele agradou o Abel. Durante o jogo, ele brigou pela bola, ele tentou alguns lances de efeito, né? Ele até ajudou o Palmeiras a organizar o jogo em alguns momentos. Só que o que se tem hoje? O Flaco Lopes ele tem uma nova posição. O Flaco Lopes não é mais centroavante. É sempre bom lembrar disso. O Flaco Lopes hoje ele é um segundo atacante com um pezinho na meia, né? Ele faz isso. Ele não é mais aquele atacante que fica parado na área e você vai ficar cruzando bola para ele, como em determinado momento ele foi no Palmeiras. O próprio Abel falou isso, né? O Abel comentou que no entendimento do próprio Abel ele fez uma grande partida, né? Uma grande partida tática e quer desenvolver cada vez mais o Flaco Lopes para que ele deixe de ser um centroavante de ofício. Então, o Vitor Roque ele fica mais à frente e o Flaco ele passa para ser um segundo atacante, um meia ali, como que a gente comentou. E no entendimento da própria comissão do Palmeiras, quando o Flaco começar a fazer isso, quando ele começar a ser um jogador mais de meio de campo, um jogador que costuma ser aquela primeira opção no ataque, né, vindo ali como um meia, ele pode vir a ser convocado com mais frequência para a seleção argentina. Então isso pode ajudar mais, ser um jogador mais participativo, porque o 9 pelo 9 isolado hoje, vocês sabem que muitas vezes ele é preterido, né, em muitos jogos, em muitos sistemas de jogo. Então tá aí, ó, Flaco Lopes saiu irritado por causa disso. E vamos para a nossa próxima notícia, que é a Leila. A Leila vai para a Europa. O que a Leila vai fazer na Europa? E o Vitor Roque pode voltar em tempo recorde para o Palmeiras, ele que foi convocado, e nós vamos explicar tudo aqui para vocês. Ele que foi convocado para defender a seleção brasileira. Ai, dá vontade de chorar vendo isso, cara. Ele foi convocado contra Senegal e Tunísia. Nada contra a convocação. Eu entendo, o cara deve ficar muito feliz. Mas ele foi convocado para Senegal e Tunísia nos dias 15 e 18 de novembro. Então o Palmeiras não vai ter o Vitor Roque no seu momento chave da temporada. Mas o Palmeiras aqui
pode fazer uma logística em que permita que o Vitor Roque esteja em campo no dia 19 de novembro contra o Vitória no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. A Leila, ela tem uma ida à França. Ela vai para a França para tratar de assuntos sobre a aquisição de um novo avião particular. Então, vai ter Brasil e Tunísia, que acontece lá em Lille, às 4h30 de Brasília. E a Leila vai mandar buscar o Vitor Roque e ele voltará com ela ao Brasil. Então, essa é a logística. E com isso existe a possibilidade do Vitor Roque ficar à disposição, nem que seja no banco de reservas para a partida contra o Vitória, que começa às 19h30. Então, no dia 19 de novembro, o Palmeiras enfrentaria, teve a mudança da rodada, enfrentaria o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, só que agora vai jogar com o Vitória. Mas a CBF, ela anunciou na última terça-feira, né, a mudança do calendário, e com essa mudança aí, o Atlético Mineiro, que era para ser no dia 19, ele foi transferido para o dia 3 de dezembro. Então o Palmeiras disputa os seus 3 últimos jogos do Brasileirão longe do Allianz Parque. Então, tá tendo uma mudança agora. O Palmeiras que teve o seu jogo também antecipado com o Grêmio para o dia 25 em Porto Alegre. E, enfim, essa reta final, para mim, ela atrapalhou bastante o Palmeiras, cara. Eu até perguntei sua opinião, né, no WhatsApp. Você falou, você gostou mesmo dessas mudanças do calendário, cara? O que a gente estava falando no outro assunto aqui em relação aos 2 jogos já antes. É que eu penso nessas alterações antes e depois da final, né? Antes da final tem isso, a gente pega o Santos e o Vitória em casa. Esse lance de ter o Santos, o Vitória, né? Esse lance de ter o Vitória, especialmente com essa mudança, talvez tendo os jogadores convocados e tal. Mas essa alteração do Atlético Mineiro, que eu acho que foi o que pesou muito, que muita gente falou, pô, a gente ia pegar o Atlético Mineiro pensando na final, e agora o Flamengo vai pegar eles de ressaca. Eu duvido muito que o Atlético Mineiro dificulte pra gente no dia 3 de dezembro, porque assim, talvez o Cruzeiro esteja ali disputando, né, pelo menos perto, e assim, o Atlético Mineiro a gente sabe, é um jogo fora, mas torcidas aliadas, né, dá pra fazer ali tipo contra o Vasco, assim, eu enxergo o jogo do Atlético Mineiro contra o Vasco, igual contra o Vasco, óbvio, o Atlético Mineiro tem suas qualidades, mas não tá no ano muito bom. Inclusive, acho que é uma bênção pro a Galo ter chegado na final da Sula, porque às vezes até de um ano ruim podem conseguir um título, acho que eles têm condições. Mas eu acho que esse jogo contra o Atlético Mineiro e contra o Ceará específico, pro Palmeiras não é tanto, espero não queimar a língua, eu tô analisando antes do jogo, óbvio. Acho que a maior treta aí é o Grêmio, né? Acho que a maior treta realmente é o Grêmio, porque o Grêmio, não pelo time, mas pela situação do Grêmio, que tá brigando para não cair também. Mas talvez a gente chegue contra o Atlético Mineiro e contra o Ceará, os dois não querendo mais nada com o campeonato, que já não rebaixou também, sei lá, tá brigando por Sula. Se o Galo ganhar a Sula, já tá garantido na Libertadores. Então, igual eu falei, né, tem pontos positivos e negativos dessas mudanças aí, e no final do campeonato que a gente vai descobrir mesmo, né, se foi bom ou não, né, essa verdade é essa. Exatamente. Poderia pegar o Galo antes do jogo ou pode pegar o Galo de ressaca, né? Pode pegar o Galo ali com o Scarpa cheirando traquinas e leite condensado, o Dudu cheio de cachaça, seria legal, não reclamaria os caras na... E o Rony normal, exatamente. o que é um baita trunfo, né? Enfim, meus amigos, o que vocês pensam? Nós trouxemos para vocês aqui muitas notícias, falamos. Obrigado, primeiro de tudo. Se você ficou até aqui, deixa o like, cara. Se você ficou até aqui com a gente, deixa o like, que é muito importante. Nós trouxemos que o Palmeiras pode ter 7 desfalques. Falamos aqui do Palmeiras arrecadando 3,1 bi em vendas, 3,1 bi de reais. Tem a estratégia do Palmeiras para chegar grande em Lima e com o brasileiro encaminhado. O preço definido para vender o Flaco Lopes, porque ele saiu brabo aí, né? E como a Leila vai fazer toda essa mecânica para buscar ele lá, o Vitor Roque, no caso, contra os amistosos da seleção, né? No Tunísia e Senegal. E por fim, falamos aqui também de... É isso, né? Não finalizou na Leila, perdão. É tanto assunto que eu me perdi. A gente finalizou na logística da Leila Pereira aí no Brasileirão. Fechado, meus amigos? O que vocês pensam a respeito? Deixa nos comentários, é muito importante a sua opinião. Like no vídeo, se inscreve no canal, faz o pacote inteiro, que é muito interessante para você e para a gente também. Valeu, um abração e até o próximo vídeo.